Olá, eu sou Valeri Mello, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do Running Talks. E eu estou aqui com as minhas amigas Paola. Oi, pessoal. Oi, Val. Oi, Babi. Tudo bem, meninas? E a minha amiga Babi. Tudo bem, pessoal? Eu tô muito empolgada, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre nutrição. Muito bom. E só lembrando que, além do nosso canal, nós também vamos ter o programa no Spotify. Então, você pode escutar também. É isso aí. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Eu vou pedir licença até pra ler toda a qualificação dela, que é incrível. Currículo. Ela é mãe, esposa, nutricionista, autora de diversos livros na área de nutrição clínica e esportiva funcional e também diretora científica da certificação internacional em nutrição esportiva. Estamos aqui com a nossa querida Andréia Neves. Neves! Seja muito bem-vinda, desculpa o erro. Seja muito bem-vinda à mesa. Eu tenho certeza que hoje vai ser incrível esse episódio, galera. Imperdível. Obrigada, Paola. Obrigada, Babi, Valerie. Obrigada pelo convite. Vai ser muito legal, tenho certeza. Tem muita coisa pra gente compartilhar Tem mesmo, aqui. e a gente adora essa temática. Naves Tri. Perguntas também. Naves Tri. É isso. Muito bem. Você tem um histórico com o atletismo também. Porque a gente vai falar nutricionista, mas calma, que você tem toda uma bagagem aí também, além de todo esse currículo, né? Na verdade, Valéria, o sonho da minha vida era ser atleta. Sempre quis ser atleta de alta performance, né? Eu cresci no meio do atletismo. Então, com 11 anos, eu fui pro atletismo, participei de várias competições. A minha adolescência e início da vida adulta todinha foi no esporte. Então, eu treinava realmente para performar. Cheguei a campeonato sul-americano no atletismo. Eu fazia as provas combinadas, que a gente chama de heptatlo, né? No atletismo. Então, eu sempre tive muito engajada. Então, quando a gente faz esporte, né? A primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Então, por conta do atletismo, que deu, na verdade, tudo o que eu tenho hoje, né? Eu digo que o esporte traz pra gente disciplina, foco, atenção, né? Resiliência, entender que a gente mais perde do que ganha. Então, o esporte me ajudou muito nessas questões que envolvem a nossa vida no dia a dia. Então, com 21 anos, eu terminei a faculdade de educação física, não conseguia mais me dedicar ao esporte, porque eu passei 10, quase 11 anos da minha vida, né, performando em alto rendimento, mas eu não ia chegar a ser uma atleta para ir para uma Olimpíada, né? Não tinha condições nem financeiras, nem de tempo para poder ir. E aí, aquele sonho ficou adormecido, né? Com a educação física, eu conheci a nutrição. Eu fiz a faculdade de nutrição como a minha segunda faculdade. E aí, na faculdade de nutrição, foi inevitável que eu fosse para a área de nutrição esportiva, porque era o que estava muito impresso em mim. Sim. E com 34 anos, eu já tinha meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos, tenho uma menina que vai fazendo 18 e um que faz 14 agora. E com o meu segundo filho, eu descobri o CrossFit. E aí, com o CrossFit, com 34 anos, eu falei assim, puxa vida, aí você já tá numa outra maturidade da vida, né? Meu filho menor já tinha 2 anos. Eu falei, poxa vida, eu acho que a chance que eu tenho de me dedicar ao esporte e voltar a ser atleta. Porque teve um hiato na minha vida aí, dos 22 até os 34 anos, de trabalho, né? Eu tinha uma empresa de consultoria em nutrição, junto com essa nutricionista, a gente fez uma revolução na nutrição no mercado, a gente trabalhava muito fazendo congressos, cursos de pós-graduação. E aí eu falei, e com 34 eu já estava um pouco mais madura e com mais tempo, entre aspas, né? Livre para poder treinar. Sim. E aí resolvi me engajar no CrossFit. E foi a coisa que mudou de verdade a minha vida, porque eu pude de novo sentir na pele a energia de você ter uma planilha de treino, de você performar, de participar das competições. Ainda que mais velha, porque eu competia com meninas de 20 anos, mas eu nunca tive medo, eu ia pra frente, vamos que vamos, né? Depois lançaram, o CrossFit era muito novo no Brasil, porque isso foi em 2012, e aí depois o CrossFit criou as categorias, né? As competições por categorias, eu fui ficando mais justo eu competir por categoria, né? E hoje eu tô super engajada no esporte, participo de várias competições, já fui competir fora do Brasil pelo CrossFit. Ai, que legal. Então o CrossFit mudou a minha vida nesse sentido, de poder eu sentir de novo, né, a energia de viver como atleta, que eu sempre sonhei lá quando era adolescente e quando jovem. E claro que com a nutrição, o meu foco sempre foi buscar a boa alimentação, entender quais eram os nutrientes mais importantes, os suplementos mais importantes, que trariam não só saúde, não só performance, né, mas também saúde para os atletas e para mim, né? Porque eu acabei sendo meu próprio laboratório, né? Então, eu queria testar em mim tudo e testar nos pacientes. E aí, fui criando esse know-how em nutrição esportiva que eu tenho hoje. Mas eu agradeço, claro, sempre ao atletismo, que foi a minha porta de entrada, com certeza, para a minha vida como pessoa e como profissional. Sim. Né? E como foi essas... Porque, assim, você começou com o atletismo, sim, foi pro CrossFit, e aí mudou também o teu atendimento, porque você era muito... Atendia os atletas, sim, né? De corredores.
Inclusive, vocês têm, né, a assessoria, e aí você... Atenderam assessoria, assim, de corredores, sim. Né, que querem fazer prova. Quero fazer maratona, quero fazer isso. Aí você tá migrou junto também para o CrossFit? Na verdade, assim, com a virada do atletismo, né, para o CrossFit, isso foi uma coisa muito mais pessoal. Tá. Como nutricionista, a gente acaba atendendo a todos os públicos possíveis e imagináveis, né? Claro que eu sempre atendi muitas assessorias de triatlo, muitas assessorias de corrida. É claro que com o CrossFit, né, você fazendo o CrossFit, vem muitas pessoas também do CrossFit nos procurar. Então, é uma coisa meio dinâmica, assim, sabe, Valéria? A gente vai atendendo, não tem muita transição. A gente vai atendendo os profissionais, os atletas que vão aparecendo ali pra gente. E acaba que hoje, dentro do CrossFit, a gente tem muitos treinos de corrida, a gente tem muitos treinos de natação. Então, dentro das competições de CrossFit, a gente tem muitas essas modalidades também. O que vai aproximando a gente também desse público, né? Cada vez mais. O meu marido é triatleta, né? Então, assim, eu tenho um engajamento dentro do triatlo por conta dele também, né? Os amigos que indicam, não sei o quê. A esposa do Rony e tal, não sei o quê. Então, tem todo um engajamento nisso também. As assessorias me conhecem por conta das nutricionistas que atendem nessas assessorias, né? Porque eu acabo que eu faço muito trabalho com a certificação, com os grupos de mentoria que eu tenho. Eu faço muito trabalho para as nutricionistas que trabalham com o atleta, né? Porque a gente não tem como você atender o mundo, né, gente? A gente precisa ter pessoas que estejam ali proliferando, né, aquilo que a gente acredita, o trabalho que a gente faz. Então, eu tenho muitas nutricionistas que são meus alunos que trabalham nas assessorias hoje também. Além do meu trabalho, eu tenho esses parceiros que trabalham nessas assessorias, não só de triatlo, corrida. E o esporte amador cresceu muito nos últimos anos, né? A gente teve um boom do esporte amador, assim, gigantesco. Porque se a gente pensar, quando eu me formei na educação física, a gente tinha muito esporte de alta performance, de alto rendimento, focada para aquele que buscava um campeonato mundial, uma Olimpíada, né? Um esporte profissional, vamos dizer assim. Depois, eu acho que até com a questão da tecnologia, com as mídias sociais, né, com a internet, isso foi dando voz aos atletas amadores. E cresceu muito nos últimos, 15 anos aí, um número gigantesco de assessorias, de triatlo, de corrida, de travessias, o próprio boom do CrossFit, né, que a gente teve. Então, isso foi dando oportunidade para muitas pessoas poderem viver treinando, né? Não digo assim como atleta de elite, né? Mas um atleta amador, que encaixa no seu dia a dia, de mãe, de empresário, né? De uma pessoa que tem o trabalho dela ali como atividade fim, ela vai encaixando os treinos para poder conseguir performar e participar das competições que também são mais democráticas hoje. Então, se a gente olhar para as competições amadoras, elas são muito mais democráticas no sentido de permitir, inclusive tem competições que estão mudando circuitos de provas para permitir que as pessoas participam, né? Um exemplo, por exemplo, é o Ironman de Fortaleza, que mudou o circuito, porque era feito num lugar onde a praia era muito perigosa, né? Perigosa no sentido, assim, de que quem não sabe nadar ia ter que lidar com as ondas ali, né? Para uma praia muito mais calma, que permite mais pessoas participarem. Então, muito mais democrática. É o modo mais fácil. Esse eu já entraria, no modo baby. Porque geralmente as pessoas procuram, por exemplo, para Ironman, as praias mais calmas, né? Mais piscina, para poder... Principalmente que tem dificuldade para nadar, né? Então, Fortaleza era um Ironman que era muito assim, um meio Ironman, né? Que lá é 73. Nossa, não vou porque, né? Não, tem muita onda, não quero nadar, não quero morrer. E mudou. Então, eu acho que as empresas que organizam as competições estão muito mais democráticas. Dentro do CrossFit, por exemplo, a gente tem várias competições que permitem iniciante participar, que adaptam aos movimentos, né? A gente tem também os scales que podem participar, que são as pessoas que querem ter esse gostinho de estar numa competição, Você tá falando isso? Eu tenho uma amiga que... ela veio toda feliz, assim, pra mim, que ela tava, 6 meses fazendo CrossFit. Ela falou assim, vou participar de uma competição e eu não consigo subir na caixa. Sim. Não sei exatamente o que é, porque eu não sou do... Caixote. Aí ela me mandou um vídeo do dia da prova, assim, e eu fiquei olhando e falei assim, mas é uma caixa, né? Tipo, ela subiu, ela pulou, assim... Aí, mas é um desafio, né? Para aquela pessoa. Depois eu pensei, é um baita de um desafio. Aí eu falei assim, mas é isso aí, subir uma caixa. Salto na caixa, que a gente chama. Muito bom. E isso é legal. Olha, você falou uma palavra muito importante, que é o desafio, né? O esporte amador hoje permite que muitas pessoas encontrem uma meta e um objetivo na vida, né? De desafio, de superação. Eu atendo muitos pacientes, por exemplo, que querem competir, querem fazer a maratona de Chicago, querem fazer a maratona de Boston, né? Querem ir para a Europa correr uma maratona. Então, assim,
assim, maratona é um sinônimo de desafio. Ironman, triatlo, é um sinônimo de desafio, São né? desafios maiores, né? São desafios maiores, onde a pessoa tem uma meta para cumprir. Então, às vezes, e eu acho isso muito legal, porque tem muita gente que tem muita dificuldade para fazer exercício físico, né? Porque exercício físico devia ser uma coisa que nem tomar banho, né? Todo mundo devia fazer todos os dias, independente de qualquer coisa, né? Sim. Então, a gente deveria fazer exercício todos os dias, mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse hábito, porque é um hábito, e tem essa vontade, né? Nunca foi estimulado a fazer exercício, ou nunca encontrou algo que realmente fizesse superar. O esporte amador, como as competições amadoras, a pessoa traça uma meta. Então, o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, eu quero competir essa competição. O que nós vamos fazer para chegar até lá? Então, tem o treinador que vai organizar os treinos, né? As planilhas de treino. Você tem o fisioterapeuta, que muitas vezes ele vai procurar para poder se recuperar mais rápido. Ele tem o nutricionista, que vai ajudar o que vai comer nos períodos de treino, nas fases de treino, o que vai comer antes do treino, durante o treino, depois do treino. Então, tem toda uma logística e uma forma da pessoa se organizar. Como ela vai colocar esses treinos no dia a dia associado ao trabalho dela. Então, isso é muito legal. Individual, né? É muito individual. E até só voltando um pouquinho, André, que você falou desse gancho. As pessoas que estão começando, principalmente na corrida, né? Já que nosso aqui é o Running Talks, o que você diria como cuidado essencial de alimentação para os corredores que estão iniciando, que têm interesse no esporte? Você sabe, Paulo, um problema que a gente tem, muitas vezes, quando recebe o paciente no consultório que quer começar a correr, é o sobrepeso. Infelizmente, as pessoas têm hábitos de alimentação muito ruins, né? Hábitos de vida, dormem pouco, estão envolvidas num alto grau de estresse, inclusive por conta do trabalho, muitas vezes que elas têm, né? Consomem muito álcool e o consumo de álcool aumentou demais depois da pandemia, infelizmente. Não fala isso. Deixa eu tirar meu copo aqui. Poxa. Feudinha aqui, pessoal. Desculpa. Mas eu acho que esportistas Vamos mudar. menos, né? Então, mas o que acontece? Estilo, né, de vida. o estilo Claro de que vida. quando você tem um estilo de vida saudável, se consome muito menos, porque a pessoa quer performar. E ela não vai nunca abrir mão, né, da performance dela. Então, ela não vai beber. Mas aquele que está começando, que vai entrar para algum tipo de esporte, né, seja corrida, seja ela qual for, ele vem com maus hábitos alimentares de estresse, falta de sono e consumo de álcool e a alimentação muito restritiva. Porque a pessoa acha que se ela ficar sem comer, ela vai emagrecer. Sim. E não é ficar sem comer que emagrece, né? Não é Comer fazendo certo. restrições malucas, severas, dietas mais mirabolantes da vida, que ela vai emagrecer. Então, ela vem com erros alimentares muito importantes. Ela entende que consumir só industrializado é legal, diet light é legal, né? Que ela não pode comer carboidrato, faz a dieta, sei lá, XYZ, com medo de engordar. E aí, quer treinar. Então, ela vem comendo pouco, baixa caloria, né? Fazendo restrições calóricas severas, sem dormir, num alto grau de estresse e bebendo. É uma bomba. Aí eu falo, meu filho, É uma bomba. Pacote completo você é, meu amigo. vamos lá. Porque não é só nutrição, né? É esse Então, pessoal que joga assim no Google, como emagrecer 10 quilos em 5 dias. Exato. Aí pega aquela receita do bolo. não sei o que lá, de tomar não sei o que, consegue, aí passa 5 dias no limão, banheiro. pimenta, aquela... Aquela amiga. É porque, fez essa busca no Google hoje. é porque eu tava fazendo essa busca hoje. Oh, meu Deus. Hoje mesmo. Esse pessoal, viu? Você que tá em casa, eu vou te 3 dias, falar. já quer emagrecer. Para com essa ideia, hein? Faça o que eu digo. Poxa. Poxa. Chama o André. Oh, meu Deus. E aí, gente, é um desafio. Porque o que acontece? Mudança de comportamento não é da noite pro dia. É difícil Não. demais. É muito difícil. É uma repetição, né? Então, a nutrição é só um pedacinho de tudo Sim. isso que a pessoa precisa Não, fazer. e um detalhe que às vezes a pessoa não quer. Ela quer Exato. se reeducar, mas ela não quer Exato. deixar de comer o que ela come, né? Na Eu acho verdade, que o ela quer o mental é pior de resultado, tudo. mas ela não quer. Eu não quero pagar processo. preço. Eu quero aquilo ali, mas eu não quero pagar o que eu É quero. porque assim, né? é legal, né? Eu vejo a Valerie correndo, nossa, que legal, né? Só que as pessoas só veem a pinga que você toma, ninguém vê os Sim. tomos que você leva, né? Você não pode com o troféu, é isso que eu quero. Mas eu sabe que tem 10, 12 anos, muito Pois sofrimento, é. muito choro. Então, assim, essa questão... Então, a gente precisa trabalhar com esse paciente num contexto, e eu gosto muito de falar isso, porque é o princípio da nutrição funcional, que é olhar o paciente dessa forma integrativa. Então, eu preciso que ele entenda que, assim, olha, meu filho, você precisa começar a dormir mais cedo, porque se você vai treinar cedo, eu preciso que você durma mais cedo, eu preciso que você tenha um sono de qualidade. Eu preciso que a gente tenha aí técnicas que te ajudem a lidar com o estresse do dia a dia, porque é impossível você não ter estresse num mundo que a gente vive. Então, é impossível. O que a gente precisa ser é resiliente. Então, como eu vou melhorar a resiliência ao estresse que eu estou submetido? E aí, lógico, ser engajado ao treino, né? Porque não, eu sempre falo, o treino é o rei. A nutrição é a rainha. Então, não adianta você achar que vai tomar suplemento X, YZ, ou fazer a dieta dos milagres, que você vai performar. Porque não vai. Se você não treinar, meu filho, não performa. Não tem jeito. É complementar. Então, o treino é o primeiro. Então, vamos treinar direito, criar o hábito de treino. A alimentação, ela vai ajudar, principalmente,
no processo de recuperação desse Sim. atleta. Vai dar energia para que ele consiga treinar. E da onde vem a energia? Dos alimentos. Então, a gente precisa trabalhar com esse paciente na ideia de que o alimento não é inimigo, ele é amigo da gente. É ele que vai permitir que eu produza energia para conseguir treinar. Então, o primeiro trabalho que a gente faz de nutrição é no sentido de ajustar a ingestão de calorias do dia. Não dá para você estar engajado num treino de corrida, por exemplo, vou fazer uma maratona. De repente, você faz lá segunda, quarta e sexta, que geralmente o pessoal segunda, quarta e sexta de treino, terça e quinta faz musculação e faz os longos de final de semana. Então, não dá para essa pessoa ter um gasto calórico, por exemplo, de 2.000 calorias no dia e comer 1.000. Não dá. Então, a base de tudo é ajustar a ingestão de calorias. É a De primeira qualidade, coisa. né? Exato. Faz total diferença. Esse é outro passo. Quais as calorias que eu vou consumir? Calorias boas, calorias que me dão não só proteína, carboidrato, lipídio, mas me dão principalmente o que nós chamamos de compostos bioativos ou de fitoquímicos. Além disso, de vitaminas e minerais que me ajudam na produção de energia. Então, é ter uma alimentação limpa. Então, as pessoas acham que deve ser uma dieta, né, super difícil de fazer. Não é. Porque se você come o que vem da terra, né, se você tem ali bons hábitos alimentares de consumir frutas, parece jargão de nutricionista, mas é verdade. Frutas, verduras, né, carboidratos bons, então batatas, as raízes em geral, né, os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, abóbora, né? Frutas diversas. Imagina, o Brasil tem uma capacidade, uma oferta de frutas absurda. Você vai embora, se você vai para os Estados Unidos, você encontra abacaxi, banana, frutas vermelhas e, às vezes, uma maçã. No Brasil, você tem uma diversidade gigantesca de frutas que você pode incluir no seu plano alimentar, né? Verduras cruas, verduras cozidas, né? A gente tem uma afinidade. Fala, o que eu vou comer? Você quer que eu te faça uma listinha do que você vai comer? Né? Tem uma infinidade de coisas que a pessoa pode comer. E às vezes até a forma de preparo e de tempero, né? As pessoas se Exato. enganam que a alimentação saudável tem que ser sem graça, sem sabor, mas não é. Ou que tem Colorida, que ser tudo, né? assim, Quanto né? mais- Assim, a pessoa, alimentação saudável, frango, batata doce. Não, Nossa. e brócolis. Arroz com feijão, a frango com batata doce. Mas e o Brasil é tão vasto de qualidades Meu que, assim, até Deus. pro vegetariano, pro atleta vegetariano, é bom, Meu né? Deus, tem Inclusive, muita. a Você é vegetariana? Na verdade, eu não me intitulo como tal, mas basicamente a minha alimentação durante a semana é vegana. Então eu Nada de como... proteína animal. Eu evito porque eu me sinto, já fiz testes em mim, Sim, em questão de mal. performance, clareza mental, sono, pele, corpo, tudo. Quando eu excluo ou reduzo muito proteína animal, eu tendo a ter uma melhor performance. Então, você sabe que esse Então, autoconhecimento sim, é fundamental para fundamental. a performance esportiva também. Porque, às vezes, o que eu acho que é bom para você, não é bom para você. Nossa. Porque você Exato. acha que você não se sente bem. Então, a nutrição tem isso também, né? A gente tem essa mania de achar que, nossa, tudo sei lá, carboidrato integral é bom. Arroz integral é bom para todo mundo. Nem todo mundo consegue Exato. ficar bem com arroz integral. Então, o que é bom para você não é bom para mim. E isso é a individualidade que a gente trabalha dentro da nutrição. Então, um dos papéis que a gente tem na clínica é escutar o paciente. Então, quem é esse paciente que está querendo performar? Quais os alimentos que para ele é bom? E aí, a gente falou da ingestão calórica, né? Que é o primeiro passo que a gente tem que cuidar quando a pessoa começa a treinar. Então, eu preciso ajustar essa gestão de calorias. Então, a gente tem no consultório um aparelhinho que a gente faz o gasto calórico do paciente basal. Eu calculo quanto ele gasta em treino. E aí, vou fazendo o match lá do quanto eu vou colocar na dieta dele. O segundo passo é a ingestão de carboidrato. Então, assim, não dá para um paciente que faz atividade de endurance não querer comer carboidrato. Exatamente. Meu senhor amado. A gente já teve, eu acho que principalmente eu e a Babi, fases de não comer. Pra mim era um terror comer. Se eu comesse uma banana, eu passava longe de banana, gente. Tadinha. Eu tinha fases assim. Longe de banana. Hoje em dia eu falo, meu Deus, que Eu tô com a loucura. cabeça. Eu como mais carboidrato do que proteína, às vezes. eu acho que também mas são era um medo Era estratégias. um medo de engordar. Mas assim, quando eu comecei a perder esse medo de engordar, justamente porque eu fui nutricionista e ele falou, não, Sim. agora você vai aprender... Eu demorei, eu não queria fazer, mas Tem quando uma eu fiz, eu resistência. entendi. Eu falei, meu Deus, é essa energia que eu não queria ter? que eu não Hoje tinha. tenho. E assim, o carboidrato é o único nutriente que a gente produz energia com oxigênio e sem oxigênio. Então, assim, se você fizer uma atividade de altíssima intensidade, você vai produzir energia às custas de carboidrato. Se você fizer uma atividade de baixa intensidade, você vai produzir energia às custas de carboidrato. Ele é o primeiro nutriente. Só que você falou uma palavra importante, estratégia. As estratégias, elas podem ser diversas. Sim. Então, você pode ter momentos do seu treino, momentos da sua planilha de treino, que você pode comer menos carboidrato. Sim. E tem momentos que você pode comer mais carboidrato. Só que isso, gente, já é um segundo passo, né? Para essa pessoa que está começando, não posso falar isso jamais. Aham, sim, sim. Para essa pessoa que está começando, ela tem que entender que carboidrato é bom. Mas isso que é importante entender. Se você tá começando, não se compara ou não Exato. segue Sim. alguém que tá... Exato. Porque às vezes eu vejo assim, eu tô indo pra uma maratona, Sim. 13ª, Tóquio, quero ir bem. Tem um histórico. Aí a pessoa que começou a correr agora, ela quer comer a mesma coisa que eu como. Não.
ou fazer o mesmo treino. Eu falo, gente, não faça isso. Então, mas esse é um outro Porque- problema que a gente tem na nutrição esportiva, né? Quando a gente começa a trabalhar com esses atletas que estão começando assim, essas pessoas que querem começar a ser atletas, elas querem ter a mesma dieta, querem comer as mesmas coisas, os mesmos suplementos do que aqueles que estão há muito tempo no esporte. Às vezes nem precisa de Não suplementação precisa. logo de cara, Exatamente. né? Que é muito individualizado. É, É com muito base no individualizado. teu exame de sangue. É enfim. muito individualizado. Então, assim, é muito diferente. É com base nas análises bioquímicas de sangue, nos sinais e sintomas que esse paciente tem, na planilha de treino que ele faz, no estilo de vida que ele Sim. treina. Porque se eu tenho um paciente que só consegue treinar às 4 horas da manhã, como é que eu vou falar pra ele acordar às 3 pra comer? Né? Se ele consegue acordar 10 para as 4 e chegar para conseguir treinar, o que eu vou dar para ele comer? Então, assim, eu preciso ir de acordo com a individualidade de cada paciente. Isso é muito, muito importante. E aí, o que acontece? Os mitos, né? Então, assim, a pessoa acha que ela precisa de suplemento, que ela precisa treinar, ela precisa fazer a dieta XYZ, ela precisa fazer a mesma planilha que a Valerie faz. Não é assim. Cada paciente Gasta. é um E às vezes eu vejo paciente. assim, a pessoa gasta uma fortuna, fortuna. com suplementação e não quer ir fazer uma Não, consulta. exato. Na Acha caro maioria pagar das vezes ela nutricionista. não consome os suplementos que ela comprou. É verdade, só compra por empolgação. Cheio. Não. Só compra por empolgação. Exato. E aí, quando a gente consegue corrigir ingestão calórica, carboidrato, ok, ela já entendeu que o carboidrato é importante, que não é o carboidrato que engorda, Que é o né? amiguinho. Porque se o carboidrato a gente consegue ajustar de acordo com a sessão de treino, nas quantidades certas, nos tipos certos de carboidrato, antes, durante e depois do treino, isso fica perfeito. E aí, existe um outro passo importante, que é justamente as estratégias. Então, por exemplo, quando eu já tenho uma pessoa que já performa bem, que já tem um histórico de esporte, que já está ali realmente, que na verdade existem coisas que são os detalhes que vão fazer ela performar um pouco mais. Porque às vezes você perde uma prova por 2 segundos, 3 segundos. Quando a gente fala em performance, cada segundo Eu faz já muito perdi um diferente. sub-3 por 2 minutos. Olha isso! 2 minutos. 2 minutos que Era beber mais rápido a Exato, água. Dar era um dar uma- pouquinho aceleradinha ali. Exato. É o detalhe. Tá, Então, é quando a gente fala em segundos. performance, o detalhe faz muita diferença. E aí que vem as estratégias. E aí que vem os suplementos, muitas vezes, mais elaborados que a gente usa, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse contexto. Aí é que vem a história, por exemplo, de você treinar sem carboidrato. Porque essa é uma estratégia Eu já muito usei, é boa. interessante. Pra mim. Especialmente na fase de base. Então, na fase de base, é legal você fazer um treino sem carboidrato. Gente, entenda que eu tô falando de pessoa que já treina muito aqui, pelo amor de Deus. já tem- Não, Ela não. tá falando de treinar sem Pessoal, carboidrato. vamos fazer um corte bem aí. Treinar sem carboidrato. Bum! Aí Já todo pensou? mundo- Não, Não, não precisa editar isso, hein, gente? Aí Pelo a amor de gente Deus. vai Não, bobar, hein? geralmente ela já tá fazendo essa dieta Sim. e depois ela começa a treinar. Então, assim, é uma coisa, são passos, né? Pequenos passos. Então, assim, aí a gente usa o quê? Uma dieta mais pobre em carboidrato nas fases de base. Por quê? Porque nessa fase, o train low, que a gente fala, que é treinar sem a oferta de carboidrato, ajuda a gerar adaptações do treino de baixa intensidade. Então, quando você treina em baixa intensidade, que é a fase de base, onde você tem volumes maiores e intensidades mais baixas, você tem ali uma possibilidade de gerar adaptações bioquímicas que te ajudam a formar mais mitocôndrias, que te ajudam a utilizar mais a gordura que está dentro do músculo, né? Então, aumenta a oxidação de gordura, que não tem nada a ver com emagrecer, mas te deixa mais eficiente para produzir energia. Então, é uma estratégia, mas reduz muito a performance. Quando a gente tira o carboidrato do treino, a gente gera adaptações, mas a gente perde performance. Porque a tua percepção de esforço aumenta, tua frequência cardíaca aumenta, a tua produção de adrenalina aumenta, cortisol aumenta, e isso piora a tolerância ao esforço. Então, não é interessante fazer, por exemplo, uma fase pré-competitiva. Pelo amor de Deus. Né? Na fase pré-competitiva, você vai trabalhar com carboidrato nas alturas. Porque eu preciso poupar o glicogênio muscular, eu preciso ter energia, minha percepção de esforço tem que ser boa, eu tenho que ter uma boa tolerância ao esforço, eu tenho que estar o tempo inteiro atenta, com foco. Então, as estratégias, elas podem ser utilizadas, mas quem entende como fazer isso é o profissional nutricionista, que vai olhar para o teu treino, e não é qualquer nutricionista. Tem que ser um nutricionista que entenda de treinamento, que entenda de planilha de treino, que vai olhar para a planilha de treino e vai entender. Por exemplo, hoje a Paola tem um treino lá, olha, intervalado. Então, esse treino de quarta-feira da Paola é intervalado, sei lá, vai fazer 10 tiros de 1000 com intervalo de 1 minuto trotando. É um treino intervalado, em Z3. Então, como é que eu vou trabalhar com a nutrição desse dia para Paola? Ela não pode ficar sem comer carboidrato. Então, eu tenho que colocar um carboidrato antes, eu tenho que pensar no carboidrato depois, eu tenho que pensar no carboidrato durante esse treino. Não, mas hoje a Paola vai rodar 15 quilômetros em Z1. Só um rest. Não precisa comer nada, né, minha filha? Tá ótimo, tá super bem adaptada. Nesse momento é bom, de repente, colocar um treino em jejum? Pode ser um treino de jejum. Só que o treino de jejum, o que é interessante? É interessante que esse treino de jejum seja feito com consumo de carboidrato da noite anterior. Então, se ele comeu carboidrato na noite anterior, o treino em jejum pela manhã não vai ter impacto no carboidrato que está no músculo. Porque o que a gente depleta quando a gente dorme, quando a gente diminui, né, o estoque quando a gente dorme, é o carboidrato que está no fígado. Então, é o glicogênio hepático. Então, de manhã, você vai conseguir
conseguir treinar em jejum sem ter perda de performance, porque você comeu carboidrato na noite anterior. Então, eu sempre digo isso, o pré-treino não é o pré-treino imediato. O pré-treino é o que você come nas 24 horas que antecedem o seu treino. Então, tudo que você comeu nas 24 horas que antecederam o seu treino é o seu pré-treino. Mas é claro que se você for fazer um treino de rodagem em jejum, ok, em Z1, Z2, ok. Mas você vai fazer um intervalado, eu tenho que ter o pré-treino imediato. Eu tenho que comer o carboidrato 30 minutos antes. Porque ele vai me dar energia imediata, vai poupar o glicogênio do meu músculo, vai deixar mais carboidrato na circulação, mais glicose na circulação, para que eu consiga performar. E eu vou conseguir tolerar por mais tempo aquele esforço. Eu vou me recuperar mais rápido. E o carboidrato tem um papel enorme na recuperação do exercício físico, né? Junto com proteína. Não podemos esquecer da proteína jamais, né? Porque hoje a gente trabalha com vários agentes de recuperação. Carboidrato, proteína, cafeína. Eles ajudam não só... carboidrato e cafeína são muito importantes para treino. Especialmente exercícios de endurance. Porque eles ajudam a não só a melhorar a percepção de esforço, né? Mas são estimulantes da produção de energia. E dão um estado de alerta, né? No caso da cafeína. E a gente usa cafeína, carboidrato e proteína no pós-treino para ajudar no processo de recuperação. Porque o que a nutrição faz é acelerar a sua recuperação. Porque imagina que você fez um treino de manhã e triatleta faz 2 períodos. Treinou de manhã, vai fazer o período à tarde. Essa recuperação, às vezes o intervalo de treino é de 6 horas, 8 horas. Eu tenho que acelerar o processo de recuperação da primeira sessão de treino. Como é que eu começar a fazer a segunda? Outra. Já tem outra. Né? Às vezes, 24 horas a gente não consegue recuperar, dependendo do ritmo de vida do paciente, do que ele consegue comer. Então, esses cuidados para quem treina, para quem quer performar, é muito importante. Então, nutrição esportiva, gente, não é aquela coisa de receitinha de bolo, né? Olhou na internet lá qual é a planilha que a pessoa faz, o que ela está comendo. Não, isso é muito individual. E muito teste, né? Na verdade, Muito antigamente teste. eu até pensava que eu precisava comer muito. Hoje em dia, claro, é uma adaptação, mas eu reajo muito bem, acho que até as meninas também, ao Super Coffee. A gente toma de manhã, porque é uma energia que eu sinto que é muito gradual ao longo do treino, não me deixa mal, não me deixa pesada. E quando eu como muito próximo, às vezes eu treino muito cedo, eu perco o treino. Você falou uma coisa super importante agora. Até o esquema físico, né? Fica o estômago meio cheio. E daí tem uma questão bem importante, que assim, primeiro que o Super Coffee tem uma combinação de ingredientes ali que facilitam o exercício físico, né? Que ajudam a facilitar essa questão de você treinar, né? Então, a gente tem ali a cafeína, que tem um papel muito importante. O que é interessante é que a gente tem uma padronização da cafeína que está presente ali. É diferente de você tomar um café. Claro que o café também vai ser legal, porque ele tem os compostos bioativos ali. Só que quando a gente toma café, depende da forma de extração. Você vai fazer infusão, expresso, prensa francesa, prensa italiana, a qualidade do pó que você colocou, a quantidade de pó que você colocou, a quantidade de água, tudo isso interfere nos compostos bioativos do café e na quantidade de cafeína que tem nesse café. Então, quando você tem algo que padroniza a quantidade de cafeína, que é, sim, um suplemento muito interessante, pensando em performance, pensando em atividade de endurance, é interessante. Então, começa por aí. Aí tem um segundo ponto que vocês colocaram, que é muito comum um atleta falar, que é não conseguir comer muito próximo, porque o estômago tá lá desse tamanho, tá a sensação de estofado, fica tudo balançando, né? E aí, uma das coisas que a gente mais trabalha na nutrição dentro do esporte de endurance é um trabalho que a gente chama que é treinar o intestino. Então, treinar o intestino para conseguir absorver o carboidrato que a gente suplementa, o carboidrato que a gente coloca na alimentação, e inclusive os suplementos que a gente trabalha. Por quê? Existe muitas pessoas que têm uma velocidade de esvaziamento gástrico muito lenta. Então, são aquelas pessoas que comem e a comida fica no estômago por horas digerindo. E fica ali o ácido clorídrico digerindo, e as enzimas, e demora para esvaziar. Esse paciente, eu não posso, claro que não posso dar para ele uma quantidade de comida muito próxima do exercício, porque ele vai gorfar, né? Eu sou dessas pessoas. Sou desse time também, passo mal. Vai passar mal. Mas isso é treinável. Porque vamos supor que se você estiver numa situação, sei lá, vai para uma competição fora do país, de repente deu algum problema, alguma zebra, e você não conseguiu se organizar e vai ter que comer antes do treino. Imagina se você não treinar isso no treino, como é que vai ser na competição? Então, isso é treinável. A gente consegue fazer, com várias estratégias nutricionais, acelerar o processo de esvaziamento gástrico do paciente. Uma das estratégias, por exemplo, é trabalhar com enzimas. A gente trabalha com a suplementação de enzimas que ajudam a digerir esse alimento mais rápido e, claro, trabalhar com alimentos de digestibilidade mais rápida. Então, por exemplo, não dá para eu querer comer uma farinha de aveia, um farelo de aveia, uma granola, né? Não dá para eu querer comer uma fruta com casca, não dá para eu querer comer uma panqueca gigantesca que tem trigo. Então, a gente trabalha com alimentos que se digerem mais rápido também. Então, eu vou trabalhar ali com um carboidrato mais simples, então um pão branco. As pessoas morrem de medo de pão branco, né? Coitadinho do pão branco. É um
gel. Pão branco é um gel sólido, eu falo. Nossa senhora. Delícia de gel. Delícia. Com uma manteiga. Sem manteiga. Gel sabor bom com Ó, manteiga. aí, por exemplo, a quentinho. manteiga, ela diminui a velocidade de absorção do carboidrato. Então não é legal bom colocar saber, vou gordura. tirar. A gema, por O que exemplo. você acha da história do low carb, high fat? Que é uma estratégia que muitos corredores estão começando a usar também agora. Eu Então, até é já uma usei estratégia. em uma maratona. Mas Em também algumas tem que ver se situações- você digere bem a gordura, né? É isso, você estava falando da digestão da É porque gordura. tem gente que não digere bem a Se gordura. eu, Proteína, se eu como gordura, pasta de amendoim, por exemplo, Passa castanha, antes de treinar, abacate. Tinha uma época que eu comia abacate com whey. Passa mal. Gente, eu fui correr depois, eu quase tive Ó, um treco. pré-treino é Horror. carboidrato, ponto. Whey, Porque é o que digere pesado, mais né? rápido. Proteína é um pesado. Pré-treino Mas o era quê? mais pelo abacate. Pré-treino é carboidrato. Ah, Porque é o tá. que digere mais rápido. Sim. Tá. Nunca proteína e gordura vão ser mais rápidas a ser digeridas do Sim. que carboidrato. Jamais. Tá. Né? Então, assim, a estratégia low carb, high fat é uma estratégia mais ou menos como eu tô falando da história do correr em jejum ou de diminuir o carboidrato da dieta. É uma estratégia que ganhou muita força por conta, por exemplo, de vários triatletas que acabaram adotando a dieta e trazendo resultados muito interessantes. Mas tem que pensar que essas pessoas são muito adaptadas para esse tipo de estratégia nutricional. São pessoas que estão acostumadas a consumir uma quantidade maior de gordura e dão conta de performar. Então, não é todo mundo que vai estar. Mas eu entendo como uma estratégia que pode fazer parte do plano do paciente. Então, num determinado plano, vai correr a maratona? Então, vamos pegar o plano dele. Quantos meses a gente tem para treinar? Quais são as fases de treino que ele tá? Aonde eu vou usar essa estratégia? E eu vou escolher, dentro da periodização de treino, aonde eu vou usar, que vai interferir menos na performance dele. A gente pode ter situações do dia onde a gente trabalha com uma refeição low carb, high fat. Porque, assim, as pessoas pensam na dieta só, né? Sim. Mas a gente olha para a refeição. Então, por exemplo, você pode fazer um pré-treino low carb, high fat se você for treinar em Z1. Não tem problema nenhum. Faz uma refeição ali, né? Com um pouquinho de abacate, um pouquinho de pasta de amendoim, sei lá, vamos pensar alguma coisa aqui que seja mais high fat. E a pessoa vai treinar. Mas ela vai treinar em Z1. Ela não está pensando em performance. Ela está pensando ali em fazer um giro maior. Essa gordura acaba entrando no ciclo de produção de energia, junto com o exercício físico, que vai aproveitar mais essa gordura para produzir energia. Então, pode ser. Então, eu gosto de falar de estratégia justamente porque a gente pode usar ela, inclusive, numa dieta rica em carboidrato. Então, você pode ter uma dieta no dia, você pode comer 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, que é carboidrato pra caramba. Para conseguir comer isso, tem que ser do tamanho do André Sanches. Tem que ser bem grande. Você pode ter uma dieta super rica em carboidrato, mas fazer um treino em low carb, high fat. Fazer o treino comendo mais gordura do que carboidrato no pré-treino. Só que o resto do dia, você come o resto do carboidrato. Então, é o que a gente chama de nutrient time, né? O que coma ao redor da sessão de treinamento. Então, isso é muito, muito importante, né? Pra evitar, assim, esse desconforto de... Então, aí, do intestino, você fala? Do estômago, né? Que você fica... Aquela coisa que... Porque às vezes parece que nem chegou no intestino. Mas parou aqui em cima. Então, aí a gente tem Caquinha, melhorar a estratégia de esvaziamento gástrico, né? Então, a gente trabalha com alimentos de digestão mais rápida, né? É alimentos, não é suplementação, Não, né? alimento, Tá. alimento. Claro que tem alguns problemas, por exemplo, gel de carboidrato. Super legal, porque digere super rápido. Sim. Né? Passou, foi. Mas às vezes pode dar uma dor de barriga. Então, aí tem um outro problema, que é o intestino. Tá. Portanto, passou pelo estômago, só que chegou no intestino e causou uma desgraça. E tem como Podia falar evitar esse Pode pequeno falar. BO. Como evitar o piriri? Vamos ser bem direto ao Por que ponto. acontece? O intestino é o nosso órgão de absorção. Se chegar muito carboidrato lá, vai dar um piriri, porque ele vai desequilibrar a quantidade de água que está nesse intestino e você vai ter diarreia. Então, assim, a gente precisa treinar também a quantidade de carboidrato que você dá para o paciente. Porque tem a regrinha lá, 60, 90 gramas de carboidrato por hora se você corre acima de 3 horas. Nem todo mundo consegue comer Sim. 60 gramas de carboidrato por hora, gente. É impossível. Impossível. Tem gente que não dá conta. Tem gente que consegue comer 30 gramas e olhe lá. Mulheres pequenas como vocês comem no máximo, não sei como vocês comem, que talvez vocês sejam mais treinadas, mas 40 gramas de carboidrato por hora, no máximo. No máximo. Quando você tem uma atleta pequena que consegue comer 60 gramas por hora, meu Deus, é porque ela é muito treinada no intestino. Sim. É porque o intestino dela recebe muito bem esse carboidrato. Então, além de eu preocupar com a questão da digestão desse alimento que eu estou comendo, para digerir rápido e chegar no intestino para ser absorvido, eu tenho que ter um intestino muito bom para conseguir receber esse carboidrato e eu não ter os piriris, né? Eu não ter as diarreias. Então, o que a gente faz para evitar isso? Primeiro, faz vários treinos com diversos tipos de carboidratos, seja de alimento, seja de suplemento, sem carboidrato. Quando você treina em jejum, quando você faz uma dieta
uma refeição low carb, high fat. Aí no outro treino, você faz um treino rico em carboidrato. Você vai treinando a capacidade de absorção do seu E vai se intestino. observando também. E vai se observando. Você vai entendendo como o seu intestino funciona com carboidrato, sem carboidrato. Então, não é só o treino. Então, hoje a gente trabalha muito com essa questão da modulação intestinal pro esporte. Sim. Além disso, além de usar os carboidratos de diversas formas ao redor do treinamento, então, hora eu faço treino com carbo, hora eu faço treino sem carbo. Além de eu fazer isso, a gente faz a modulação intestinal, que é trabalhar com fibras que não fermentam. Por quê? O que as pessoas entendem, né? Preciso comer um monte de fibra, porque a fibra é importante, porque o intestino vai passando. Aí não toma água. Eu tomo água, aí fica entupida. O problema da fibra é que as fibras fermentam demais. Então, todas as fibras que fermentam demais, nesse intestino, que já está mais permeável, parênteses aqui, o exercício altera a permeabilidade do intestino por si só. Sim. Porque quando a gente treina, a gente faz um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele não vai só no músculo, ele vai inclusive para o intestino. Que é uma resposta de adaptação do exercício muito importante para performar. Então, para performar, eu preciso estar estressado, eu preciso estar em desconforto, eu preciso gerar estresse, eu preciso gerar inflamação, eu preciso estar em desconforto para performar. Só que eu não posso deixar esse desconforto crônico, senão eu vou ter lesão, eu não vou performar. Então, a gente vai cuidando desse processo de inflamação, que é a recuperação, para conseguir performar. Então, o processo inflamatório causado por exercício gera uma alteração da permeabilidade do intestino. Então, esse intestino, que já está mais permeável por conta do exercício, precisa ser modulado. Então, a gente trabalha com fibras que não fermentam, porque a inflamação aumenta a fermentação. Aquela sensação de estufamento, que com certeza já tiveram quando correram. Muito. Aquela sensação que parece um baiacu, eu falo, né? Enorme. Então, o que a gente usa? As fibras não fermentáveis, por exemplo, como a goma cássia. É uma fibra que a gente usa, ou alimentos que têm menos fibra. Então, por exemplo, a batata, que eu estava falando para vocês, né? A banana bem madura, ela tem menos fibra, ela vai ter mais açúcar, né? A gente usa, por exemplo, o mel, que é muito interessante, porque ele tem efeito pré-biótico no intestino, ele aumenta a população de bactérias boas no intestino. O melado tem essa mesma função? A mesma função. O melado, o E a mel, geleia? a banana, a geleia. As geleias de frutas vermelhas são fantásticas. Por quê? Porque elas têm um composto, além do açúcar, né? Que a gente tem ali, a gente tem um composto bioativo da fruta vermelha que se chama antocianina. E as antocianinas, elas melhoram o processo de recuperação e elas ajudam a formar novas bactérias no intestino. Então, como é a modulação intestinal? Voltando, a gente coloca carboidratos de diversas formas ao redor da sessão de treino. A gente coloca fibras menos fermentáveis ou alimentos que têm menos fibra sempre, né? Naquele momento do treino, né? Ou nos dias que antecedem uma competição. A gente coloca compostos bioativos que aumentam a população de bactérias boas do intestino e que vão diminuir a chance de você ter uma diarreia. Então, por exemplo, as frutas vermelhas são super bem-vindas. O mel, como eu falei para vocês. O cacau é muito legal. A cúrcuma. Então, esses alimentos que são anti-inflamatórios e que têm compostos bioativos que ajudam na formação de novas bactérias no intestino vão impedir que você tenha diarreia. A gente pode suplementar probiótico, por exemplo. A gente pode fazer inúmeras questões. Aqui estou dando ideia. Glutamina, que é só o intestino que absorve essa glutamina. Então, a gente ajuda nesse processo de ir ajustando o intestino desse paciente para ele não ter periri. Então, entende que não é uma coisa pontual. Sim. É algo que eu preciso ir trabalhando com ele durante toda a fase de treino. E também de forma individualizada. Individualizada, porque cada um vai responder de uma maneira, né? Então, dos alimentos, né? Eu falei da cúrcuma, do cacau, das frutas vermelhas, do mel. Tem também o chá verde, que é muito interessante. Que tem um efeito, você pode tomar chá verde antes do treino, por exemplo, porque além de ter cafeína, né? Ajuda demais os compostos bioativos que tem no chá verde. Então, é muito interessante porque ele tem um efeito antimicrobiano. Ele diminui as bactérias ruins do intestino que vão te dar diarreia, por exemplo, né? Que podem favorecer a questão da diarreia. Então, a gente vai trabalhar... Hoje, né, eu digo que um dos maiores problemas que a gente tem dos atletas de endurance é justamente o intestino. É justamente o cuidado do intestino. Bastante dificuldade. E aí dá aquela ansiedade, né? Tudo é Então, aí tem outra questão. A ansiedade, o estresse, danifica o intestino. Aí te deixa ainda mais com chance de ter periri. Quando você tá próximo de uma prova, é inevitável, todo né? mundo, né? Acho que passa por isso. Você chega, meu Deus, amanhã eu Mas tenho... sabe quando a gente está fazendo modulação intestinal com esse paciente, mesmo o estresse que ele tem ou a ansiedade que ele tem pré-prova, não impacta tanto no intestino. Porque eu tenho pacientes que ficam muito ansiosos e têm diarreias homéricas antes de treinar, antes de competir. E eu tenho pacientes que têm ansiedade, ficam nervosos e o intestino fica íntegro. A gente consegue deixar o intestino íntegro, né? Legal. Então, isso é um processo que a gente vai trabalhando com o paciente ao longo do tempo e que dá muito certo, né? Sim. Na prática, a gente vê o resultado que isso traz. Eu já tive um triatleta, por exemplo, que fez um Ironman e que a nutricionista, na época, deu 90 gramas de carboidrato por hora para ele. Que estava começando a fazer triatlo, né? 90 gramas por hora, o intestino não consegue absorver. Não consegue. Uma pessoa que está começando é impossível. Teve diarreia, quebrou nos 4 Ironmans que ele tentou fazer.
quebrou, não era só Ironman, né? Não era só Ironman, ele fez uma outra prova, o Challenge também. Quebrou, não conseguiu terminar a corrida, parou, teve que ir pra enfermaria, lá pro posto de atendimento e tal, não sei o quê. Me procurou. A gente cuidou do intestino dele. Quando ele terminou a prova, ele falou assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse terminar a prova. É um investimento, né? Eu falo isso, é um Não, e é uma investimento. qualidade de vida total, né? Porque é algo que é desconfortável, não é só na hora da prova, né? Não, Tem é horrível, mas no dia a dia. É desconfortável Não, mesmo. E assim, você tava falando, sabe aquele meme da Nazaré fazendo cálculo, pensando? Você tava falando, eu tava a própria Nazaré aqui pensando, cara, como é que você encaixa tudo isso na vida da pessoa? E aí as pessoas querem fazer isso sozinhas. Pois é. Elas querem fazer isso sozinhas. Modéstia à parte dos Sem nutricionistas. ter conhecimento. eu Muitas falo, pessoas cara, não sabem nem o que é proteína. Juro, eu tenho uma amiga que ela achou que granola fosse uma fonte proteica. Eu falei, meu amiga, meu Deus do céu. Então, às vezes, esse tipo de pessoa, ela quer fazer E a granola cirurgia. tem tanta coisa que Não fermenta dá. ali, tadinha. Se comer pré-treino, vai ter um ataque. Tipo, não tem Não, condições. eu ia perguntar, você tá falando do intestino é treinável, né? Isso. Tem gente, tipo eu, que tem dificuldade de tomar água. Sim. Ou quando toma, passa meio mal. É treinável também, Também. isso? A gente vai trabalhando, tomando de golinho. Vai tomando, e gelada. Então, ela gelada. Ou a gente coloca, por exemplo, gengibre, que ajuda na palatabilidade, melhora a questão da absorção intestinal. Então, a gente põe gengibre, põe hortelã, alecrim, anis. A gente vai colocando essas especiarias na água. Ela mais geladinha com essas especiarias vai facilitando o esvaziamento gástrico, vai facilitando sair do estômago. Porque você fica com aquela sensação da água pulando, né? É, tipo o cavalo, quando come. Que essa água pulando. Então, a gente precisa melhorar a sua capacidade de esvaziamento gástrico. Então, se a gente coloca essas especiarias, as suas enzimas vão trabalhar um pouco mais rápido para dar conta de eliminar essa água que está presente ali. Então, trabalhando com a água gelada e essas especiarias, tomando sempre de golinho durante os treinos, ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, treinando no treino mesmo. Tem que ser no treino. Treinando Então, no treino. Não, Olha, porque é e você falou uma- importante tomar água, né? Muito. É muito da importante. desidratação. Só que assim, ó, deixa eu fazer um parênteses só aqui. Você falou uma coisa super importante. O treino da nutrição é igual treinar o exercício. Você não muda o que você faz em competição. O que você vai fazer em competição é o que você faz no treino. Então, o paciente chega pra mim e fala assim, qual que é a minha dieta da competição? O que você faz no treino. Porque não tem como. Você treina corrida e vai competir natação? Vai fazer outra coisa? Não, exato. Não tem cabimento, né? Então, assim, se É você... hoje. Então, assim, se você treina tomando cafeína pré-treino, compete tomando cafeína pré-treino. Continua. Não vai começar a resolver tomar cafeína só no dia da competição. Vou inovar. Eu Vou brilhar hoje. Deus me ilumine. Isso é treinar. Você falou uma coisa que me emendar uma coisa Da assim. água, né? De Da tomar o hidratação. quanto da hidratação. Então, assim, a hidratação para esportes de endurance, especialmente corrida, né? Em geral, mas assim, é muito importante a gente ter. É que na corrida fica um pouco mais difícil, porque você depende dos pontos de hidratação. No ciclismo, você tem a tua ali na bike, tá tudo certo, né? Mas na corrida é muito importante o paciente pensar na questão da hidratação para ele não desidratar. Claro, não diminui a performance, né? Mas tem uma questão muito importante na hidratação, que é muito mito, que as pessoas acham que precisam programar a quantidade de água que elas têm que tomar. E tem que tomar muito cuidado, porque se você toma água em excesso, você dilui a água do sangue e você entra num fenômeno que nós chamamos de hiponatremia, que é a redução do sódio do sangue. E isso causa pode levar até a morte. Então, assim, a gente pode ter um paciente que entra em hiponatremia induzida pelo excesso de água. Então, assim, o paciente que está treinando ou que está fazendo uma prova de endurance, ele tem que prestar atenção na sede. A sede é o sinal de proteção. É diferente do dia a dia. A sede, quando a gente está no dia a dia, é sinal de desidratação. Mas para uma prova, na hora, quando você está performando, você está fazendo exercício, a sede te protege. Porque ela dá o sinal e fala, você precisa tomar água. Então, a gente sempre fala que é o consumo de água seguindo a sua sede. Ad libitum, à vontade. Né? Então, você precisa seguir a sua sede porque se você vai tomando água sem sentir sede, você está diluindo o seu sangue e está diminuindo a quantidade de sódio que está ali. Então, você pode estar hiponatremia. Como que a gente previne isso? Obedecendo a sede durante a prova e fazendo reposição de sal quando necessário. Isso que eu ia perguntar, reposição de sal. Quando necessário. Porque assim, o povo sai tomando também cápsula de sal, assim, eu tomei 5 cápsulas de sal E embora. como que a gente consegue Mas, identificar? Não vai desregular essa tua sede, tu tomando esse cápsula de sal, e aí tu não vai desregular esse teu sintoma natural? Perfeito. Perfeito. Mas muito inteligente. Amei a pergunta. Loira, mas nem tanto. O excesso de sal desregula a sua percepção de sede e faz com que você perca o seu mecanismo de proteção individual, natural. Então, o que as pessoas pensam? Tem lá a recomendação também. Preciso tomar sódio durante as provas de endurance, né? Mas espera aí. Quem é essa pessoa? Como que a gente vai fazer análise? Né? Quem é essa pessoa? Quanto ela sua? Ela perde sal na roupa? Você olha essa perda de sal na roupa? Qual é o tempo que ela vai performar?
e a temperatura. Então, o paciente faz maratona de Porto Alegre. Porto Alegre é um frio dos Frio diabos. Vai danado. tomar sódio pra quê? Não vai suar tem desse jeito pra perder necessidade. sódio. Então, em temperaturas mais geladas, uma pessoa que não tem esse costume de ficar com sal não é Não tem muito necessidade indicado. nenhuma de usar sódio. Gente, dificilmente eu prescrevo cápsula de sal para os pacientes. Dificilmente, assim. A não ser que vai fazer uma prova no deserto do Saara. Sim. Né? Ou ele vai fazer uma prova num lugar muito quente. Bahia. Vai fazer uma maratona lá em Salvador, né? E aí tá super quente. Ele vai desidratar. Ele vai perder eletrólito. Vai suar muito mais por conta da termorregulação. Sim. Aí faz sentido eu usar sódio. Então, assim, sódio também é muito mito, porque eu vejo um monte de gente usando em treino, usa um monte de cápsula de sal. Gente, não é assim, porque traz muito prejuízo para a saúde, esse excesso. E a gente consome sódio na alimentação numa quantidade suficiente. Todo mundo come comida com sal aqui. Eu duvido que alguém coma comida sem sal, iodado. O sal já tem uma quantidade de sódio que atende a nossa necessidade diária. A gente só vai usar a suplementação de sódio em situações onde eu tenho, pelo menos, não tenho certeza, mas eu hipotetizo que ele vai ter uma perda de sódio durante o exercício. Que é aquele paciente que já é geneticamente mais programado a perder mais sal, porque tem pessoas que suam mais Sim. e perdem mais sal, ou aquele paciente que treina em ambiente muito quente, ou compete em ambiente muito quente. Isso é muito comum quando... Porque, assim, o que eu associo, o que eu sempre associei é a cápsula de sal como uma prevenção de cãibra. Então, para você prevenir cãibra, você vai usando as cápsulas de sal. Amei a pergunta também, durante- porque assim, cãibra é um sintoma muito difícil de avaliar qual é a causa. Nem sempre a causa de cãibra é a falta de sódio. Nem sempre. Aliás, nunca é. A cãibra, ela pode vir por uma deficiência de magnésio, que é um nutriente muito importante para o relaxamento muscular. Ela pode vir por uma predisposição genética de alteração de receptores de membrana muscular que fazem com que essa contração involuntária seja mais frequente em uns do que em outros. Então, eu tenho pacientes que treinam e nunca têm cãibra. Eu nunca tenho cãibra. Eu tenho pacientes que treinam meia horinha começa a ter cãibra. Então, essa adaptação do exercício também a falta de adaptação para o exercício pode ser uma causa de cãibra. Então, cãibra é muito difícil a gente avaliar qual é a causa. A gente fala que é uma das etiologias mais difíceis. Você sabe que eu fui para um congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte há uns 3 anos atrás, e a única coisa que eles mostraram que podia prevenir cãibra é, vocês vão rir, né? Mas suco de picles. Nossa Picles? senhora! Porque a acidez, parece que as coisas ácidas, como picles, poderiam prevenir essa eletroestimulação que se tem dos receptores de Socorro! membrana para que causam a cãibra, né? Você melhoraria ali esses mecanorreceptores de membrana, que são os que levam à contração involuntária, que é a cãibra. E comer Suco de banana pica. também não pessoal. não Banana, porque todo adianta. mundo fala da banana, É, cãibra é puro banana. mito. Banana e não, cápsula André, de você tá sal. acabando com a minha... Suco de picles, então, galera. Já sabem. Mas como é que você... Ó, é porque assim, vocês ficam prevenindo uma coisa que não sabem nem se você vai ter. Não, mas olha que engraçado. Eu tive cãibra em algumas provas. Sim. Já tive na Maratona do Rio, no quilômetro 37. Sim. Já tive... E depois que eu terminei uma meia maratona, que fui pra performance, tive. Depois que eu fiz uma meia maratona mais forte, dei um passo, eu tive cãibra. Então, assim, você tem medo. lógico. Quem já Mas teve... então, você já teve. Então, você é uma paciente que tem predisposição a ter cãibra e pode ser vários fatores. Pode ser, de repente, uma prova que estava muito calor e você errou na quantidade de água. Desidratação causa cãibra, né? O excesso de sódio causa cãibra, porque desequilibra os eletrólitos. Então, diminui a absorção de magnésio, que é um nutriente de relaxamento. Então, você pode ter o excesso de sódio, a desidratação, o calor, né? A falta, errou muitas vezes a quantidade de carboidrato. Pode ser inúmeros fatores. O próprio ambiente que você tá, né? Pode ter levado você a ter essa cãibra. Então, tem tantos fatores, que, claro, que na questão de prevenção, você acaba fazendo tudo que te mandam. Exato. Lógico. Eu vou fazer tudo. Suco de porque eu não Se quero tiver que que rezar pra Nossa Senhora da Cãibra, eu vou e rezar. aí é aí Não que tem vai a dúvida. individualidade. Por mais que a gente não tenha comprovação científica dessas coisas, quando você fala com um atleta, o que vale é o que ele sente. O que vale é o efeito que ele sente no treino. Então a gente fala que o efeito placebo é o melhor deles. Se o paciente falar pra mim que ele vai performar bem comendo, sei lá, banana de ponta cabeça na parede, Deixa você vai comer ele. banana de ponta cabeça na parede, meu É filho. isso. Porque é isso. Tem coisas, claro, que a gente intervém, porque tem coisas muito esdrúxulas, né? Então, assim, a pessoa começou a correr, toma um monte de cerveja depois que corri. Fala, filho, aí ferrou, não tem como tomar um monte de cerveja depois que correu. Aí vai ferrar a nossa estratégia toda. Mas tem coisas que a gente tem que ter o bom senso de entender que pro paciente faz diferença. Sim. Então, se eu chegar pra você, por exemplo, e falar assim, olha, pode parar com isso aí, que esse negócio de ficar tomando esse monte de cápsula de sal, né? Eu posso ajustar um pouquinho. Não comi banana, isso é mentira. Não.
isso pode ter um impacto muito ruim na sua performance, porque tá aqui, ó. Sim. Performance é mente, né? Quando você treina a sua mente, você leva seu corpo a qualquer situação que você quiser. Então, o esporte está muito relacionado à sua capacidade de se adaptar e tolerar a dor do exercício. Nossa. A tolerar a estar ali. É exatamente A estar isso. ali. Então, se eu faço uma intervenção que, de repente, você fica meio assim, você fala, meu Deus, e agora? Você Será perde que a vai sua dar certo? preocupado. Você perde a confiança, fica preocupado. Uma coisa que você não tem que se preocupar. Sim. De repente, não é uma preocupação louca, né? Então, esse é o cuidado quando você trabalha no treino esportivo que a gente tem que ter com o mental do atleta também. Por mais que, às vezes... Por exemplo, eu tinha um paciente que não conseguia de jeito nenhum comer de manhã para treinar. Não consegue. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um monte de comida para ele na noite anterior, para ele comer no dia treinar e fazer crossfit. Como é que você faz crossfit sem comer nada antes do treino, gente? Não dá. Então, assim, eu carrego na comida dele no dia anterior para ele conseguir treinar de manhã bem, com o menos possível de impacto na performance dele. Mas eu não posso desconsiderar o que ele me traz de informação. Sim. O que ele me traz é muito rico, é muito importante. É o atendimento da escuta, né? Você escutar o que o atleta tá falando para você e falar, poxa vida, faz sentido para ele, então vamos deixar assim. Porque eu não vou gerar uma preocupação que vai virar uma coisa, um monstro na vida dele que pode, inclusive, prejudicar a Aliás, performance. tem muita né? ligação. Nutrição e o psicológico Total. ali é Total. lado a lado, Total. né? Eu falo que, inclusive, acho que ele devia fazer uma faculdade de psicologia. Sim, pra entender. Tá, educação física, né? Já tudo, nutrição. Porque, olha, E muitas vezes... e na questão de recuperação, até queria fazer essa pergunta pra você. Seja, tipo, treinos longos, assim, tô em ciclo de maratona, vou fazer um 30, 35. A gente sabe que o nosso corpo depleta, por mais que durante ali Muito. você consiga Repor. ingerir água, o gel, enfim. Mas o pós é muito importante, né? Quais estratégias, na sua visão, seriam legais pra ter uma boa recuperação muscular pós um exercício tão intenso assim? Então, E quanto tempo depois? A gente fica nessa dúvida. Então, verdade. o pós-treino é o seu pré-treino da sessão posterior. Então, o pós-treino é o mais importante de tudo. Eu sempre digo que o pós-treino é o que vai determinar como que vai ser a sua sessão de treino posterior. Então, ele tem que ser imediato, se você tiver um treino já no mesmo dia, por exemplo, uma segunda sessão de treino no mesmo dia, com intervalo menor do que 4 horas. De 4 a 6 horas, né? Então, se esse intervalo de treino entre a primeira sessão de treino e a segunda sessão de treino for menor do que 6 horas, eu preciso fazer uma reposição de carboidrato e proteína imediato. Porque você tem que... Quando a gente acaba de treinar, a gente tem a ativação de uma enzima chamada glicogênio sintase. Essa enzima está ávida para colocar esse carboidrato para dentro do músculo e estocar de novo na forma de glicogênio. Então, quando eu coloco o carboidrato ali e ponho a proteína junto, porque a proteína acelera a entrada do carboidrato para dentro do músculo. Então, tem vários estudos mostrando assim, só carboidrato com proteína. Carboidrato com proteína é melhor. Por isso que a gente tem os recoveries hoje no mercado, né? Sim, Porque já vem carboidrato com prontinho. proteína, tudo pronto. Acelera essa entrada do glicogênio dentro do músculo. Então, imediato, se a sessão de treino for menor que 6 horas entre uma e outra. Se você vai treinar só no outro dia, você pode esperar um pouquinho. Pode fazer só, sei lá, treinou de manhã, vai fazer o café da manhã, né? Ou vai almoçar, acabou o treino lá perto da hora de almoço, vai almoçar. Não precisa ficar nessa loucura de ter que tomar o suplemento logo depois. Se você tem 24 horas para poder fazer essa reposição. Não Tá, tem necessidade boa. nenhuma, tá? Legal. É importante pensar que o suplemento imediato ali, e vai ser o suplemento porque vai ser a forma mais fácil da gente utilizar, é imediato se eu tiver que fazer uma segunda sessão de treino num intervalo menor de 6 horas. Mais do que isso, é comida. Vamos comer. Eu gosto muito, como eu falei pra vocês, eu uso carboidrato, proteína. Gosto muito de usar cafeína pós-treino, porque eu acho que... Acho não. Os estudos mostram que a cafeína pode acelerar o processo de recuperação da entrada do glicogênio no músculo e também tem efeito analgésico, né? Ela tem um efeito bem interessante de melhorar a tolerância à dor. Ela melhora a nossa tolerância, ela tem um efeito de melhorar o dano induzido pelo exercício. Ela tem efeito anti-inflamatório. Então, eu gosto de colocar depois. E, claro, gente, eu uso muito fitoquímico, né? Muito alimento antioxidante. Então, é aquela alimentação rica mesmo. Em muitas frutas vermelhas, né? Eu gosto bastante. Frutas em geral, manga, banana, mamão, abacaxi. Vamos colocar essas frutas depois do treino. Eu gosto de fazer o shakezão. Eu ponho shake de frutas, açaí, banana, frutas vermelhas. Aí coloco uma proteína, coloco ali... já tem os carbos das frutas, mas você pode colocar uma farinha de aveia, pode colocar um Ai, que pouquinho de delícia. mel. Fica um shakezão pós-treino delicioso, né? Aí toma um pouquinho de café depois, tá tudo certo. Então, a gente vai fazendo essas combinações. Vai fazer uma refeição. Então, vamos fazer uma refeição com bastante carboidrato, ou carboidrato integral, porque você pode no pós-treino, né? Aí você pode colocar um arroz integral, você pode colocar um purê de batata, um purê de mandioquinha, um purê de abóbora com mandioquinha, Ai, fica uma delícia. delícia. Ai, eu né? amo Aí come abóbora um e peixe, mandioquinha. um frango, né? Ou ovo, ou come tofu, ou come leguminosa, se você é vegana, vai comer grão de bico, lentilha, né? Vamos fazer uma combinação. Não é fácil cuidar de vegano, viu, gente? É difícil cuidar de vegano. Calcular as só proteínas de favor. vegano, só Deus na causa. Eu sou a rainha do tofu. E aí, então, aí o que acontece? A gente vai trabalhando com essas estratégias para que a pessoa também tenha uma alimentação prazerosa. Sim. Sim. E que ela possa entender que ela pode comer
comer de tudo. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Não, é O perfeito. Luciano fala isso, Luciano, né? né? Quem come de tudo um pouco. verdade. Eu amo essa frase dele. Sim. Por quê? Porque ele é muito isso, né? Ai, que vontade de tomar um sorvete. Claro. Só que aí tem um problema, né? A pessoa que tá começando a treinar, ela treina pra comer, né? E a gente não treina pra comer, a gente come pra treinar. É diferente. Então, a ideia é você ter a alimentação que vai gerar respostas pro teu treino. Agora, não é porque você treina que você pode cair na esbórnia, né? E comer tudo errado, porque E achar treino. que vai ficar correndo atrás, né? Eu treino e tá tudo certo. Mas é muito louco isso que você tá falando, porque a gente tá entrando é muito extremismo. Muito. Tem desde a galera que, assim, não pode comer açúcar, não coma frutas, até a galera que fala assim, come o que você quiser e se arrebenta, entendeu? E tá tudo bem. Valéria, você Nenhum falou dos dois são saudáveis. 8,80 nunca. Eu sempre falo, é o caminho do meio. O problema é que as pessoas têm uma dificuldade enorme de encontrar o caminho do meio. Sim. Elas sempre ficam nos extremos porque é mais fácil. Sim. Né? É mais fácil você ficar nos extremos. Então, a história do doce, por exemplo, eu tenho uma paciente que fala assim, ai, não, tava comigo na praia, faz triatlo. Não vamos tomar sorvete. Tô treinando. Eu falei, minha filha, o teu corpo não sabe de onde vem seu carboidrato. Eu falei pra ela, hoje você pode tomar um sorvetinho. Não vai morrer, não, porque é uma refeiçãozinha com sorvete, né? Sim. Vamos tomar um sorvete, Delícia. tudo tão bonitinho. Vamos tomar um sorvete, tá tudo certo. É tirar um pouco o peso, né, desses extremismos que você Então, falou. e olha que mental de interessante. novo, né? Quando eu fui buscar uma prova de muita intensidade, eu tirei, porque eu exagerava no açúcar, Sim. de doce, Sim. doce. Falei, tira o doce, come fruta, come Exato. coisas que sejam. E tirei. As pessoas começaram, não, mas então não comer doce. Eu falo, não, gente, calma, é comigo pra esta Nesse prova. momento. Neste Nesse ciclo. momento, com Porque essa a recuperação estratégia. precisa ser muito rápida. Eu preciso do meu Perfeito, corpo perfeito. trabalhando pra me ajudar. É isso. O processo inflamatório acaba sendo intensificado Perfeito. pelo Pelo excesso de consumo de açúcar, Mas do não álcool, significa que enfim. pra você, tá? Então come seu brigadeiro de tudo boa. certo. Não vou nunca te condenar por isso. Você vê, o extremismo é tão grande, né? Que eu já vi pessoas que levam, por exemplo, pra festinhas de aniversário de criança, não sei o quê. A marmita. Gente, que vergonha, né? Você vai com a sua marmita pra festa? Não, come o que tem na festa. Procura comer na festa o que vai te fazer menos mal. O que Sim. não vai sair tanto da tua rotina, né? O que, brigadeiro, não precisa comer 10, come 2, tá tudo Isso, certo, né? de boa. Então é esse equilíbrio que precisa ter. E as pessoas ficam querendo se pautar na vida do outro pra gerar a própria vida. E não é Esse assim. é um equilíbrio mental, né? Exato. É. Tem que ter Social. Você tá ali socializando com a pessoa. Você vai trazer tua marmita meio Que nesse dia eu fui chamar, eu tava no meu prédio, meu vizinho falou, vem aqui comer uma pizza sábado à noite. Eu falei, vamos, fui lá comer a pizza. Quer abrir um vinho? Não vai tomar vinho? Eu tinha treinado naquele dia. Eu falei assim, bom, será que eu tomo? Pensei comigo, não, mas também vai ser muita falta de educação. Você pode passar um pouquinho então na taça pra mim? Que hoje eu não quero tomar muito. Tá tudo certo. Sim. Acompanhou, tomou um pouquinho da taça do vinho. Ela não vai morrer com 100 ml de vinho. À noite. Sim. Não vai morrer. Uma virgulinha, né? Então é o bom senso. E as pessoas perderam o bom senso. senso. Porque na nutrição esportiva, infelizmente, tem muita gente falando bobagem. Sim. Muita gente falando bobagem. Em todos os lugares, tá? Em todos, né? E a internet, infelizmente, deu voz para muita gente que não tem preparo. Sim. Então, eu li uma frase esses dias muito engraçada hoje em dia, né? Gente que dá dicas de equilíbrio financeiro sem nunca ter Flávio feito Augusto. investimento na vida. Flávio Augusto falou isso, Falou? né? Gente que dá dica de Sim. nutrição sem nem conseguir fazer alimentação. Fique milionário, tô devendo. Tô devendo. Não dá. Né? Seja um atleta, nunca treinou. Né? É. Então, assim, é muito complicado a voz que a internet deu para essas pessoas por conta de engajamento, por conta de não, né, de querer, enfim, realmente uma fama momentânea. E aí se perdeu a responsabilidade Sim. daquilo que fala. Então, na nutrição esportiva, se tem muito isso. Eu fico, toda vez que me chamam, muitas vezes eu participar de um programa, alguma coisa como a gente está fazendo aqui agora, eu aceito de cara, porque a chance que eu tenho de dar voz àquilo que eu acredito e que eu trabalho há tantos anos dentro da nutrição esportiva com muita responsabilidade. Aliás, a gente precisa agradecer a Caffeine Army por permitir, Sim, porque foi incrível. a questão é que quando a gente fala na internet, são 15 segundos, agora tem um pouco mais de stories, né? É. 1 minuto. Mas em 1 minuto você trazer tanta informação rica assim, não dá. Difícil. Você precisa ter uma conversa Sim. um pouco Mais ampla, longa. né? É. Pra que a pessoa entenda. E isso pode mudar a vida dela no esporte. Sim. Porque ela começa bem, ela fala, pô, mas eu não tinha noção. Então é tudo isso, então eu vou fazer. Isso muda a vida da pessoa no esporte. Porque Sim. leva pra sempre. Constância, né? Não é algo Olha, imediatista. E é o maior desejo do nutricionista, que ele consiga levar os hábitos para a vida. Sim. Que ele tenha aquilo não Pra como vida uma inteira. obrigação e nem aquilo para um momento da vida dele de treino. Que ele consiga ter hábitos para a vida inteira. E que não É. fique dependente de mim, profissional nutricionista, para o resto da vida. Sim. Sim. Ele tem que ter o autoconhecimento. E aprender os e passos. aprender os passos. Sim. Isso Muito é muito bom. importante. Educa os próprios gostos. Ai, Exato. gente, eu Esse papo amei. tá muito maravilhoso. Foi Tá incrível. muito bom. Bom. Poderia ficar aqui mais 2 horas
fica 2 horas mais. Eu Mais de amei. 2 horas. Vai, depois que ele terminar aqui, a gente vai ficar... E A sabe gente vai ficar mais 2 horas aqui E sabe uma conversando. coisa que pra mim foi muito legal? Tá aqui com 3 mulheres que representam o esporte, que representam a questão da alimentação saudável, o estilo de vida. Eu tenho trabalhado muito com essa questão da longevidade da mulher, né? Então, essa mulher que tem hoje 30 anos está se preparando pra chegar aos 50. Sim. Porque, a gente chega aos 50 assim, ó, eu tenho 46, no instante dos 50, né? Então, assim, se preparar pra essa vida nossa, que é após os 50 anos, que é o marco da menopausa, né? Pra que a gente continue performando e tendo qualidade de vida. Eu sem vou correr necessidade até de 80. medicamento. Eu também. Eu vou correr até 80. É. Tô pra Então tá isso. aqui com mulheres. Nossa, pra mim é muito fantástico, Muito de verdade. bom. Obrigada pela presença de vocês Obrigada aqui a comigo você, hoje, ter a me gente que permitido falar agradece. tanto. Que bom que falou muito, porque a gente ficou cheio de informação boa. Exatamente. Cheio de vontade de continuar caprichando bom. na nossa dieta pra gente ter mais longevidade. Com certeza. Parabéns. Muito obrigada para você que esteve até aqui conosco. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum elogio, pode colocar Deixa aqui. aqui. E lembrando que o próximo episódio é na próxima quinta-feira, às 18 horas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. E até a próxima, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.